Muito prazer, estamos registrando aqui a presença da doutora Marta Martins Moreira, juíza eleitoral de Santo Ângelo. Terá a grande responsabilidade de conduzir o pleito eleitoral em meio a essa pandemia toda. Doutora, vamos começar por aí, como é que a senhora como é que os senhores juízes e juízas, promotores, estão conseguindo trabalhar remotamente, em casa, certamente? Estamos na bandeira vermelha, o fórum está fechado. Como é que funciona isso? É uma realidade, uma dificuldade que viemos enfrentando desde março, né? Então, até no início ali da suspensão das atividades presenciais, eu estava na direção do foro até meados de maio. Então, foi uma grande dificuldade, muitas normas internas, né, para regularizar isso, a fim de preservar a saúde dos servidores, dos trabalhadores e das pessoas. Mas o que eu posso dizer é que desde então não teve um único dia que não trabalhei por muitas horas durante o dia, né? Mesmo trabalhando em casa, às vezes a gente acaba trabalhando até mais, né, do horário. Mas nos últimos tempos, como ainda em Santo Ângelo temos muitos processos físicos, né, nas varas cíveis, acaba que todas as tardes, da 1 às 19, eu tenho ido ao fórum, né? E é uma realidade dos outros juízes também, que já estão tendo que fazer audiências, né? Priorizando sempre o trabalho remoto e os atos virtuais, né? Hoje já se pode fazer até as audiências virtuais. Mas os processos físicos estão avançando, estão andando, os prazos estão suspensos ou não? Isso, estávamos andando normalmente, até surgir a questão da bandeira vermelha, né? Aí se suspendem novamente os prazos dos processos físicos, porque o fórum fica fechado, né? Então, já tínhamos recuperado essa situação, mas é isso, né? Vai e volta toda essa situação. Já adiantamos bastante a digitalização de alguns processos físicos, que foi autorizado pelo Tribunal dos Advogados, né, digitalizar, encaminhar para o fórum e nós, esses processos físicos, transformarmos em eletrônico. Né? Então, teve esse avanço. Bom, a senhora é diretora eleitoral também, acho que é até a segunda vez já, né? Não, aqui em Santo Ângelo é a primeira, já fiz outras eleições gerais, mas a eleição municipal e aqui em Santo Ângelo é a primeira. Bom, doutora, nós estamos aí num período agora de total excepcionalidade, né? Ninguém estava prevendo o que iria acontecer, mas a legislação eleitoral ela mantém uma série de restrições, né? Prefeitos, eu quero saber se podem ou não podem falar. Evidentemente ninguém vai poder pedir votos e tal, né? Mas eu começo perguntando o seguinte: os prefeitos não se desincompatibilizaram do cargo. A lei não prevê isso. Então, ele continua sendo prefeito 24 horas por dia, como a senhora é juíza 24 horas por dia. Mas numa situação de excepcionalidade como agora, por exemplo, o que o prefeito pode e não pode fazer? Claro que não pode inaugurar obras ou coisa parecida, mas as divulgações, por exemplo, nesse período de pandemia. Por exemplo, o prefeito vai assinar um decreto mudando o panorama da bandeira em Santo Ângelo, vai da laranja para a vermelha. O prefeito pode dar entrevista para anunciar, para falar sobre a pandemia ou não? Isso, a pandemia trouxe, né, diversas dificuldades, muitas mudanças. Né? Então, a eleição municipal em si já é um processo trabalhoso, né? E complexo, né? Complexo e muitas partes práticas. E ainda toda essa situação da pandemia. Mas do que o senhor perguntou, obviamente que situações vinculadas à pandemia são situações excepcionais, né? E poderá, sim, utilizar, né, para alguma divulgação com relação a isso. Obviamente, sempre, né, não abusar do poder político, do poder econômico, né? Porque não vai se desincompatibilizar. O que nós tivemos agora, na semana passada, justamente essa preocupação, na quinta-feira, fizemos a primeira reunião com os dirigentes partidários e puderam trazer mais algumas pessoas, justamente para conversarmos sobre essas regras, né, e com as alterações que nós tivemos
uma emenda constitucional agora em junho, a número 107 de 2020, que adiou as eleições, né? Então, isso trouxe reflexos nos prazos. Certo. E a nossa preocupação também, que já estamos diante do período pré-campanha e temos prazos já logo com relação às convenções partidárias, né? E também depois já começamos com o período de propaganda eleitoral. Então, nesse nosso encontro, que foi virtual, então também uma novidade, temos que aprender a lidar com essas tecnologias, foi né? virtual. Foi virtual. Contamos com mais de 50 pessoas reunidas virtualmente, né? Então estávamos eu e mais o promotor José Garibaldi, que é o promotor eleitoral, os servidores da Justiça Eleitoral, né? A Marivânia, a Luciana, a Daniele e os demais, e também os dirigentes partidários. Nos reunimos, então, virtualmente, né? Eu expus a parte do registro das candidaturas, né? E essa parte das convenções, que também traz muitas dúvidas, se podem se reunir presencialmente ou não. E o processo em si do registro também tem datas, tem requisitos. Expus essa parte, a Marivânia depois expôs a parte da prestação de contas, que também, né, bem detalhada, eles devem se ater já desde logo. E depois expus a parte da propaganda eleitoral, o que pode, o que não pode, né? E ao final também puderam fazer perguntas, então foi um encontro bem proveitoso. E também já anunciando próximos encontros virtualmente, né? E, se necessário, algum presencial. Eu volto em cima da questão do que é permitido e o que não é permitido. Por exemplo, o prefeito ou os vereadores atuais também não se desincompatibilizaram, a lei não prevê isso. Mas um prefeito, por exemplo, pode visitar uma obra, por exemplo. Tem uma obra em andamento. Ele pode ir lá visitar essa obra? Se ele for apenas visitar e não expor isso, né? Só que assim, ó, o que eu sempre digo, né? Na propaganda, nas condutas, o juízo eleitoral e nem o Ministério Público vai fazer uma análise prévia. Eu não vou estar lá fiscalizar, isso o senhor pode fazer, isso o senhor não pode fazer, né? O que acontece? Cada pessoa que se propõe a concorrer, a entrar nessa disputa eleitoral, não pode alegar o desconhecimento da lei, né? Então, assim, no mínimo, se não for estudar pessoalmente as leis eleitorais, as regras eleitorais, vai fazer através da sua assessoria jurídica, né? Então, não adianta ligar lá para o cartório eleitoral e perguntar, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer? Não, a Justiça Eleitoral não dá um salvo-conduto, isso o senhor pode fazer, né? Isso não pode fazer. A lei diz as regras, né? O que a gente pode dizer é isso. Olha, na propaganda eleitoral estão regradas lá na Resolução 23.610, passamos as regras gerais. O fazer ou não fazer determinada conduta é do agente, ele que vai decidir, vai conversar com a sua assessoria jurídica e vai ver se vai fazer ou não. E vai avaliar das consequências. Eu vou correr o risco de fazer isso ou não e depois ter certas consequências, né? Alguém impugnar essa conduta, ir lá e representar contra essa conduta. Então, por isso da preocupação, não vou aqui avaliar a conduta, o prefeito pode fazer isso, o prefeito pode fazer aquilo. Ele, com certeza, deve ter conversado com a assessoria dele, deve estar tomando os cuidados. Eu insisto com relação à questão do prefeito, não é interesse dele, eu estou falando do interesse jornalístico da Rádio Santo Ângelo e de outros veículos de imprensa sobre essa questão, dentro do período de excepcionalidade, de poder falar, dar informações a respeito da pandemia. Isso aí me parece ser consenso de parte da senhora, do Poder Judiciário, ainda que a senhora não queira dizer o que pode e o que não pode fazer, mas por interesse jornalístico da emissora, eu insisto com essa pergunta. A senhora permitiria que o prefeito desse uma entrevista sem ele correr um risco de um processo mais adiante? Também. Eu não posso dar essa garantia, né? Que vai dizer assim, olha, eu não sei o que vai ser falado, o que não vai ser falado.
né? O que eu posso dizer é, o prefeito não se desincompatibiliza. Não pode inaugurar obras públicas, mas eventualmente se for lá fiscalizar e não vai fazer daquilo um evento, fotografar, utilizar, obviamente que ele pode, ele está no exercício do cargo. Agora, na situação de pandemia, eventualmente divulgar algum ato relacionado à pandemia, obviamente ele está no exercício do cargo, vai poder fazer. Agora, até onde ir, isso eu não posso dizer, eu não posso avaliar isso, ele que vai ter que decidir com a assessoria jurídica dele o que ele está disposto, né, a correr algum risco ou não. A senhora não quer fazer uma censura prévia, é isso? Eu não posso fazer essa censura prévia, não cabe ao judiciário fazer isso, né? A lei diz as condutas, cada agente vai decidir, né, que condutas tomar, de que forma agir. E se extrapolar, qualquer legitimado, qualquer outro candidato pode questionar, ou o Ministério Público, né, fazer alguma representação de que alguém está, né, abusando do poder político, abusando do poder econômico. Eu tenho uma outra questão ainda dentro dessa linha, mas eu já sei mais ou menos qual é que é a sua resposta, né? A Câmara de Vereadores, por exemplo, ela tem uma sessão semanal transmitida pela Rádio Santo Anjo, no caso, por ter participado de uma licitação, o chamado Pinga Fogo, que vai ao ar nas segundas-feiras, das 5 às 6 da tarde, 17 às 18 horas. Essa programação, essa transmissão também foi suspensa, me parece que por iniciativa da presidência da Câmara de Vereadores. Eu só por argumentar e por perguntar, esse programa, ele poderia continuar indo ao ar ou não? O que traz hoje, e mudou muito a partir de 2015, talvez, na eleição municipal de 2016, talvez não teve tanto reflexo, que foi a primeira, né, depois da alteração, que teve uma ampliação do artigo 36A da 9.504, que ampliou situações que podem, nesse período de pré-campanha. Que nós estamos agora num período ainda que não iniciou a propaganda, o período propriamente dito da campanha eleitoral, que só começa dia 27 de setembro, agora com a alteração da emenda constitucional. E muitas coisas esse artigo ampliou que podem, né? O que não pode hoje, de forma alguma e por qualquer meio, é o pedido explícito de voto. Isso não pode, né? Mas esse artigo excepcionou, então, assim, de a pessoa fazer menção à pretensa candidatura, exaltação de qualidades pessoais, participação de filiado e pretenso candidato em entrevistas, pode. Encontros para tratar de organização de processos eleitorais, as prévias partidárias, a divulgação dos atos parlamentares, isso aí entraria nessa parte de divulgar os atos parlamentares. Qual é o artigo, doutora? Artigo 36A da Lei 9.504. 36A, Lei 9.504 de 97. 9.504 de 97. 97. Isso, ali traz expressamente o que neste período de pré-campanha pode, né? E muitas das dúvidas surgem agora com o período que nós estamos. Com a pandemia ainda teve um reflexo maior. Já seria uma realidade, né? O uso das redes sociais. Com a pandemia ainda isso vai ganhar mais força, né? Dos candidatos utilizarem as redes sociais para chegarem até as pessoas. Aí a pergunta, pode nesse período de pré-campanha? Determinada situação pode, né? Então, o que tem que ver sempre? Tem conteúdo eleitoral, em qualquer divulgação tem conteúdo eleitoral. Se não tiver conteúdo eleitoral, desinteressa a justiça eleitoral, nem interessa a nós conteúdos que não sejam eleitorais. Se há conteúdo eleitoral, vou ver se tem pedido explícito de voto. Isso não pode. Não tendo, a princípio pode. Aí eu vou ver se não está utilizando um meio vedado. Por que isso? Porque no período da campanha também não pode. Então, situações que não podem no período da propaganda, no período da campanha, não podem antes também. Por exemplo... Pois é, quais seriam esses meios vedados? Não se pode fazer uso de outdoors, né?
no período da campanha, não posso colocar o nome do candidato, número, e isso é um meio vedado. Se eu não posso fazer naquele período de 27/9 até o dia da eleição, também não posso fazer antes. Então, se há um outdoor antes desse período, desimportando se tem pedido ou não de voto, só que tenha conteúdo eleitoral, não pode, né? Porque está utilizando um meio vedado. Voltando para a questão das redes sociais. As redes sociais vão poder ser utilizadas depois com pedido explícito de voto. Depois do dia 27/9, vou poder usar redes sociais, mas Facebook, e agora? Instagram, vou poder utilizar. Então, é um meio permitido, né? Certo. Então, o que não pode antes do dia 27/9? Não pode unicamente fazer pedido explícito de voto, né? Então, tem conteúdo eleitoral? Tem, mas não tem pedido explícito de voto? Na rede social? Pode, né? Qualquer dúvida, lá no artigo 36A, só fez menção à pretensão, né, de pré-candidatura, só está exaltando as suas qualidades pessoais, só está falando o que fez, o que pretende fazer, são condutas permitidas, né? E vale lembrar que na rede social, em qualquer meio de comunicação, a regra é a liberdade de expressão. Sempre, não só em período de pré-campanha ou um período de campanha, a pessoa tem a liberdade de expressão, de expressar seu apoio político a determinado candidato ou a fazer críticas, né? Isso é a liberdade de expressão, a qualquer momento pode ser feito isso. Doutora, a senhora falou das redes sociais que o outdoor, por exemplo, é vedado, tanto antes como depois do período eleitoral. A senhora disse que as redes sociais são permitidas durante a campanha eleitoral. A pergunta é a seguinte, então elas já podem ser utilizadas a partir de agora para pedir votos ou não? Não, porque não pode pedir votos. Ah, não pode. Mas depois pode. A rede social hoje pode ser utilizada Para mandar um alô, bom dia? Não pode? dentro daquelas condutas permitidas ali do artigo 36A. Eu posso falar da minha pretensa candidatura, se pode falar das minhas qualidades pessoais, se pode falar do que foi feito e do que se pretende fazer. O que não pode é pedido explícito de voto, né? Então, a rede social é um meio permitido antes e depois. Tem determinadas condutas que podem ser feitas desde agora, no período da pré-campanha. O que não pode, seja meio vedado ou não, é o pedido explícito de voto. Isso só vai poder ser feito depois do dia 27/9. Está aberta a campanha eleitoral, aí sim, dentro dos meios permitidos, se poderá fazer pedido explícito de votos. Entra redes sociais, né, Facebook, Instagram e outros meios. Vai se poder mandar mensagens via WhatsApp pedindo voto, né? Isso tudo são meios permitidos que hoje não se pode usar pedindo votos, né? Mas se pode usar para já anunciar a sua pré-candidatura, exaltar, isso pode, né? Pode dizer que é candidato, dar os dados pessoais. Ele pode dizer que é candidato, sou candidato a vereadora. Hoje prefeito. ele não é candidato, né? Ele é pré-candidato. Ah, pré-candidato. Nós agora vamos abrir as convenções de 31 em diante, 31/8. Quem vai decidir se ele é candidato ou não é o partido, né? Hoje no Brasil não existe candidatura avulsa, ninguém pode se candidatar sem uma vinculação partidária, né? Então, o domicílio eleitoral e a filiação partidária devem estar estabelecidas desde a data de 4 de abril, que foi o prazo limite que a pessoa deveria estar, né, domiciliada na circunscrição que pretende concorrer e também filiada ao partido. Agora, então, a partir do 31, que nós vamos até 16/9, é o período das convenções partidárias. E as convenções, em meio à bandeira vermelha, por exemplo, elas podem ser realizadas presencialmente ou não podem? O que nós tivemos com as convenções partidárias, além da
da resolução lá do final de 2019, que tivemos todas as resoluções já para a eleição 2020, né? Com a emenda constitucional agora de 107, que foi em razão da mudança da data, né? Nós tivemos algumas resoluções consequentes para ajustar essas datas e também ajustar a necessidade em razão da pandemia. Com isso, foi feita uma outra resolução agora em 2020, a 23.623, que regulamentou, né? Porque o que as convenções partidárias elas devem seguir? O estatuto do partido. Né? Não é a Justiça Eleitoral que vai estabelecer as regras de como vai ser convocado, os prazos, a forma de votação. Isso tudo, cada partido tem regulamentado no seu estatuto. Unicamente, essa resolução, ela autorizou, independente de estar ou não no estatuto, autorizou as convenções virtuais. Então, embora não conste lá no estatuto, com essa resolução é permitido. E o que ficou pela resolução? Ficou a autonomia dos partidos. Não é a Justiça Eleitoral que vai impor, se faça virtualmente ou se faça presencialmente. A orientação é que se faça virtualmente, mas se for fazer presencial, está autorizado, né? Unicamente que deverá respeitar as regras, né? Com relação a afastamento e todas as regras sanitárias, né? Doutora Marta, tem um ouvinte aqui que está perguntando o seguinte: adesivo de pré-candidato pode ser colocado no carro ou em casa, na janela, no vidro? Isso pode ou não pode? Ele é pré-candidato, ele não só disse, não, ele só é candidato depois que o partido decidir. Mas o Pedro, Paulo, João lá quer dizer, eu quero ser candidato, então eu posso botar um adesivo no carro? Sou pré-candidato a cargo tal, vereador, prefeito, vice. Aí nós vamos lá para aqueles questionamentos. O adesivo no carro pode depois, né? O que é? Tem um quesito, tem um conteúdo eleitoral? Tem, né? Claro. Estou me declarando pré-candidato. Certo. Está pedindo voto? Se tem alguma frase pedindo voto, já não pode, né? Não tendo nenhuma frase pedindo voto, o que pode depois? Posso adesivos nos veículos, eu posso até meio metro quadrado, né? Ou então no para-brisa traseiro, aqueles micro perfurados que vai em todo, isso pode, né? Pode. Então, assim, a princípio pode. Mas aí vai ver, não está violando a igualdade de chances. Qual foi o investimento desse, né? Se é um investimento irrisório, isso aí fez um investimento pequeno, colocou só no carro dele, no carro da família, não teve um grande vulto econômico, vai poder. Agora, colocar em todos os carros, o que vai acontecer? Vai extrapolar esse princípio da igualdade de chances, né? Embora não tenha pedido expresso de voto, embora seja um meio, né, se ele não ultrapasse os meio metro quadrados, só coloque no para-brisa traseiro, é um meio lícito depois. Agora, se ele violar também o princípio da igualdade de chance, igualdade de oportunidade, o que é avaliado nos abusos, abuso do poder econômico, abuso do poder político. Então, se ele colocar em inúmeros carros esses adesivos, pode caracterizar o abuso do poder econômico, né? Mas antes de começar a campanha, já está usando desses meios. Agora, se unicamente fizer um adesivo dentro dos parâmetros de que depois é permitido, meio metro quadrado, só no para-brisa traseiro, que não implique, né, em dispêndio financeiro vultuoso, colocou apenas no seu carro, no carro da esposa, né, que implique em valor irrisório, pode, né? Só que não pode jamais, por meio nenhum, seja lícito ou não lícito, pedir voto, né? Não pode ter nenhuma frase contendo pedido de voto. Deixa eu ver, vamos entrar na área dos fake news. Ouvintes aqui já estão perguntando como é que... Outra coisa, antes que depois acaba que esquecemos, outra situação assim que as pessoas têm que cuidar,
meios vedados é a distribuição de brindes e camisetas. Então, já está se questionando de fazer máscaras com o nome do candidato, número, e distribuir. Não pode, né? Por quê? Porque no período de campanha ou período de pré-campanha, tanto faz, é um meio vedado. Eu não posso distribuir, né, confeccionar e distribuir camisetas, brindes, bonés, broches. Então, não vai se poder confeccionar máscara, seja antes ou durante o período, como meio de propaganda e sair distribuindo. Isso é um meio vedado. Doutora, a questão das fake news. Nós já tivemos casos aqui em Santo Ângelo. Nessa época do ano, ainda nem começou a campanha eleitoral, mas tivemos casos aí. Fake, notícias falsas querendo atingir este ou aquele político ou candidato e tal. Como é que a justiça vai agir nesses casos, hein? Tá. Voltamos lá para os meios permitidos, né? O que é a justiça eleitoral, e existe um poder específico da justiça eleitoral, que é o poder de polícia, um poder administrativo que o juiz tem, o juiz, no caso eu, juíza, específico, um poder administrativo, né? Porque a regra, o que é hoje, seja no âmbito da justiça estadual, federal, o juiz só vai agir se provocado, ou seja, ele só vai poder agir, decidir se há um processo, né? E esse poder de polícia no direito eleitoral é uma exceção. Tem determinadas situações que o juiz pode agir de ofício, que a gente chama, sem ter um processo de um partido ou do Ministério Público, né? Em que situações? Quando há violação de regras, e principalmente no aspecto formal, e na questão de propaganda, é o aspecto de forma. Então, né, eu estou vindo para o fórum ali e me deparei com um outdoor com conteúdo eleitoral. Eu não preciso de uma ação de alguém para ir lá e eu mandar retirar, né? O que eu vou fazer? Vou fotografar, vou mandar para a Marivane, insere lá no PJE, que vamos intimar o candidato que aparece lá para retirar esse meio vedado, né? Então, situações que, por questão de formas, não são permitidas, o juiz pode agir de ofício. Questão das máscaras, né? Vem a meu conhecimento que determinado candidato está distribuindo máscaras com identificação, né, da candidatura. Vou mandar a Marivane autuar lá no processo eleitoral eletrônico e já vou intimar esse candidato porque se abstenha de fazer isso e recolher as máscaras. Se um cidadão mandar confeccionar aí sem máscaras, mas ele só bota o nome dele, só o nome no rosto, meio fora de contexto, mas pode acontecer. Ele só coloca o nome, ele não diz que é candidato, porque ele ainda depende da convenção, mas ele pode subliminarmente ou de forma mascarada fazer a sua campanha. Não poderia eu entendo que isso não pode. Se ele já se declarou candidato, vai se ver, ainda que não esteja escrito o conteúdo eleitoral ali, no contexto vai se ver que foi com propósito eleitoral, né? Eu entendo que não pode. Né? Tá certo, então. Voltamos, nós estávamos nas fake news, nos né? Fake news, exatamente. Então, isso. O que falei também que, em toda forma de divulgação, o que vale é a liberdade de expressão, né? Então, nas redes sociais, a todo tempo, seja em período de campanha ou não, a pessoa pode fazer a divulgação do seu apoio político, fazer críticas, e essas críticas podem ser severas, inclusive, né? O que não pode, qual é a limitação? É a ofensa à honra, as fake news, né? Notícias mentirosas, ou o uso de identidade falsa. Isso não pode. Isso independe de ser período de campanha ou não. O que a Justiça Eleitoral não vai poder agir de ofício nessas situações de ofensa à honra ou mentirosa? Porque se está usando um meio lícito, a forma não teve pedido expresso de voto, né? Usa as redes sociais, divulgou lá, ofendeu a honra de determinado candidato.
eu, como juiz eleitoral, não posso ir lá de ofício, sem um processo, mandar retirar. Não sou eu que avalio, né, a ofensa da honra da pessoa. Vai depender do ofendido, né, contatar sua assessoria jurídica e decidir qual a decisão vai tomar, se vai ajuizar um processo. Se não tem conteúdo eleitoral, reflexo eleitoral, daqui a pouco é um processo lá de dano moral, né, um processo lá na esfera criminal comum de ofensa à honra, mas sem reflexos eleitorais, né? Mas mesmo que tenha reflexo, que esteja prejudicando na campanha, vai depender de uma ação do ofendido. Isso o juiz eleitoral, a justiça eleitoral, não vai sair julgando isso é fake news, isso eu vou mandar retirar. Não, o juiz vai agir se há defeito de forma. Se o meio empregado é proibido ou se utilizou, hoje o que não pode? O pedido explícito de voto. Então, embora se na rede social, que é um meio permitido depois, a Justiça Eleitoral verificar o pedido explícito de voto, já pode, né, mandar retirar. Mas o conteúdo, o juiz não pode de ofício, não pode agir com o poder de polícia no conteúdo. Isso vai depender do ofendido, até porque às vezes por uma questão de estratégia, o ofendido pode deixar quieto, né? Quanto mais mexer, mais vai, daqui a pouco, influenciar negativamente no seu público, né? Então, isso a Justiça Eleitoral não intervém de ofício. Doutora, eu tenho uma última pergunta que é também interesse mais jornalístico, né? Tem prefeituras que têm programas informativos nas emissoras de rádio. Alguns suspenderam, outros não suspenderam. A senhora pode dizer se esses programas informativos, claro que sem pedir voto, sem extrapolar e tal, mas trazer uma informação técnica da prefeitura, esse programa pode continuar no ar ou não? Se o prefeito não utilizar, ou mesmo outros candidatos utilizar e abusar do poder político, né? Não usar daquele programa, o que não pode é violar sempre o direito de igualdade de chances. Todos os candidatos devem ter as mesmas chances. Qualquer privilégio que é dado a um determinado candidato, isso viola as regras. Então, se está só usando aquele programa que já existia para notícias, né, técnicas lá, que não tenha nenhuma promoção pessoal de um determinado candidato, obviamente que pode. E o prefeito que não se desincompatibilizou, porque a lei não prevê assim, se ele não pedir voto, não extrapolar, como a senhora falou, ele pode, inclusive, participar do programa, dando informações? Sim, se não extrapolar, não abusar, e sempre que tem que ter esse cuidado, né, de que a emissora não viole o princípio da isonomia também, né? Nunca se deve dar privilégios a determinado candidato. Só chamar de um determinado partido, isso vai violar a isonomia, né? Se chama um candidato, tem que chamar todos. Só está falando de entrevistas, no caso, Isto. né? Isso aí está simulado pela justiça que não pode, né? Você não pode entrevistar um candidato e não entrevistar outro, né? Isso aí é o princípio da isonomia que viola esse princípio maior, que é o da igualdade de chances, né? Então, mas sempre lembrando, a Justiça Eleitoral não faz censura prévia. Eu não vou dizer não faça ou faça isso. Daqui a pouco vai lá e faz uma entrevista e extrapola. E algum outro candidato entendeu que extrapolou. Não existe um salvo-conduto da Justiça que vai dizer, olha, não vai poder existir um processo questionando determinada conduta. Isso não existe, né? Por isso, então, assim, eu sempre digo e repito, a lei do ato e da consequência, isso vale para a nossa vida, isso vale para o mundo jurídico, para qualquer coisa. Que eu sempre digo, é a lei maior que eu ensino para minha filha. Qualquer outra lei a gente não precisa aprender. Mas a lei do ato e da consequência é a principal que nós devemos aprender na vida. A gente é livre para tomar qualquer decisão, né? Isso se a lei prescreve ou não. Eu vou decidir determinada conduta. Só que sempre que eu for decidir, eu tenho que pensar que consequências eu vou ter. E isso é uma decisão pessoal.
Não é a Justiça Eleitoral que vai decidir, ó, o senhor vai lá dar entrevista, o senhor vai fazer essa propaganda. Não, cada agente que se propôs a colocar seu nome numa candidatura, ele, como agente, que vai ter que decidir, ó, lembra da lei do ato e da consequência. Eu que vou ter que decidir, não é a Justiça Eleitoral que vai decidir. Eu que tenho que decidir se eu vou fazer isso ou aquilo. Né? Eu sei, a juíza foi lá e falou brevemente de algumas normas. Eu, como candidato, tenho o dever de saber quais são as regras, né? Não posso alegar desconhecimento da lei. Vai estudar pessoalmente, ou a assessoria jurídica vai estudar, tem que saber, né? O candidato deve saber as regras e vai avaliar. Ele que vai avaliar se faz ou não determinada conduta, não é a Justiça Eleitoral. Né? Então, é a lei do ato e da consequência. Se decidir fazer determinada conduta, deve estar ciente que pode ter determinadas consequências. Né? Então, a decisão sempre é do candidato. E uma coisa que o promotor eleitoral falou também na nossa reunião, assim, sempre que uma conduta fica no limite, né? Se é duvidoso para a pessoa, não faça, né? Porque daqui a pouco vai colocar toda a sua candidatura e veja, não é a candidatura da pessoa, é o partido, né, que escolheu aquela pessoa. Então, deve ser muito bem avaliado com a equipe jurídica, com o partido, o que vai se fazer ou não, né? Porque pode ter determinada consequência. Não é porque a juíza veio e disse assim, pode-se fazer isso, pode-se fazer aquilo. Não, pode alguém questionar, com certeza, qualquer conduta. Muito bem, doutora Marta, muito obrigado por ter vindo. Eu confesso que saí muito satisfeito com a sua aula jurídica sobre eleições. A gente é obrigado a saber, por exemplo, jornalisticamente tem que saber o que você pode e não pode fazer. Mas muito esclarecedora a sua participação, tá bom? Eu acho que assim, de norma, a gente fala minimamente, né? Claro. E nessa reunião a gente expôs, passou um material escrito, assim, ó, não exime das pessoas envolvidas diretamente no pleito de estudarem. Claro. E eu sempre digo assim, ó, e repeti para eles lá, a legislação permite muitas coisas, né? Estudem não só para fiscalizar a conduta do outro, mas justamente para explorar o que a lei permite, né, para se fazer uma campanha eleitoral com sucesso.